Esses dias eu dei uma olhada na prova discursiva do concurso de juiz do TJ de Goiás, agora, de 2024. E eu percebi que a FGV, que foi a banca examinadora dessa prova, cobrou nessa prova discursiva um tema que ela já tinha cobrado antes em uma prova objetiva de advocacia pública, que foi no concurso da AGE Minas, no final de 2022. Aí eu pensei, bem, isso aí é legal para um vídeo do YouTube. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Vamos lá. Galera, olha só. Em 2022, a FGV, que foi a banca que fez o concurso da AGE Minas, cobrou na prova objetiva desse concurso um tema bem interessante, que é a possibilidade ou não de uma norma sem eficácia ser objeto de controle de constitucionalidade. Foi uma questão um pouco polêmica, inclusive o gabarito inicial da FGV foi 1, e depois ela alterou corretamente, na minha opinião, o gabarito. E agora, em 2024, a FGV cobrou novamente esse tema. Vamos ver como que ele foi cobrado agora na prova do TJ Goiás de 2024. Vou jogar na tela para vocês aí. Presta atenção. Olha só o enunciado dessa questão da prova de juiz do TJ Goiás 2024. A banca falou o seguinte: analise se a Constituição da República reconhece ou não a possibilidade de existir uma norma legal que, apesar de ultrapassado o período da vacatio legis, ou seja, o examinador quis deixar claro aqui, ó, não é vacácio, né, para nenhum candidato pensar na hipótese de ele estar se referindo à lei em vacácio. Então ele falou que, apesar de ultrapassado o período de vacatio legis, não produza efeitos, ou seja, é uma norma sem eficácia. Não produz efeitos. Então ele quer saber, a Constituição reconhece a possibilidade de uma norma não produzir efeitos? Tá. E quer saber também o quê? Bem como os reflexos da referida possibilidade ou impossibilidade, ou seja, os reflexos de ser possível ou não uma norma sem eficácia, em relação à sua submissão ao controle concentrado de constitucionalidade via ADI, ação direta de inconstitucionalidade, perante o STF. Então veja, ele quer saber o seguinte. O que o examinador perguntou aqui, então, foi o seguinte: é possível, no nosso ordenamento jurídico, uma lei não ter eficácia? E segundo, qual é a consequência da possibilidade de uma lei não ter eficácia em relação à possibilidade ou não de essa lei ser objeto de uma ADI julgada pelo STF? E aí a questão já afastou a possibilidade de o candidato pensar que pudesse ser uma ADI estadual ou não. E também afastou a possibilidade de o candidato pensar que estava se referindo a uma norma no período de vacatio legis, tá? Então, o que me parece que o examinador está querendo aqui do candidato, não saiu o gabarito ainda. Eu estou gravando o vídeo no dia 14 de abril de 2024. A FGV ainda não divulgou o espelho dessa questão, tá? Não saiu o gabarito da questão. Mas me parece aqui que o examinador está se referindo àquela questão da competência legislativa concorrente. Que é qual? A gente sabe que na competência legislativa concorrente, lá no artigo 24 da Constituição, quem é que tem competência para legislar naqueles temas de competência concorrente, né? Naqueles temas de competência concorrente? Os estados, o Distrito Federal e a União, certo? E a Constituição fala o seguinte, olha, se cabe à União, nos temas de competência concorrente, tratar de questões gerais daquela matéria. E cabe aos estados e Distrito Federal tratar de questões específicas para atender suas peculiaridades. Se a União não edita a lei federal de normas gerais em algum tema de competência concorrente, os estados passam a poder legislar também sobre essas normas gerais que a União não editou. E se depois a União vem e edita essa lei de normas gerais, aquela lei estadual que tinha sido editada antes sobre normas gerais, naquilo que ela contrariar essa nova lei da União,
ficará com a eficácia suspensa. Ela não será revogada pela nova lei federal. Ela ficará com a eficácia suspensa. Então, sim, tá? A Constituição permite, sim, haver lei sem eficácia, que é esse caso da competência legislativa concorrente. E aí a questão perguntou, e essa lei pode ser objeto de ADI no STF? E a resposta é sim também. Por quê? Primeiro, se trata de uma lei estadual. E a gente sabe que, nos termos do artigo 103, o que pode ser objeto de ADI no STF é lei ou ato normativo federal ou estadual, tá? Então é uma lei estadual, então pode ser objeto de ADI. E além disso, o fato de ela estar com eficácia suspensa não impede que ela seja objeto de ADI. Por quê? Porque no controle concentrado abstrato de constitucionalidade, o que se analisa, o que o STF analisa, não é a eficácia da norma, mas a validade dela. Então, o controle da norma no controle de constitucionalidade não é feito no plano da eficácia, né, se aquela norma está ou não produzindo efeitos. O controle aí é feito no plano da validade. Pouco importa a eficácia da norma. O que se analisa é se aquela norma, o teor dela ou a forma dela é compatível ou não com a Constituição Federal. Então é uma análise no plano da eficácia, tá? E essa mesma situação que foi cobrada agora em 2024 na prova de juiz do TJ Goiás tinha sido cobrada pela mesma FGV em 2022 na prova da AGE Minas. Olha só, vou jogar na tela para vocês também. Olha aí, essa agora é a questão que foi cobrada na prova da AGE Minas em dezembro de 2022. Foi a prova objetiva aqui, tá? O enunciado falava assim: o Estado alfa, no exercício da competência legislativa concorrente e à míngua de qualquer norma da União sobre a respectiva matéria, editou a Lei XX. Em momento posterior, a União veiculou normas gerais sobre a matéria por meio da Lei YY, as quais eram totalmente colidentes com os comandos da Lei Estadual XX. Qual é a consequência disso? A gente acabou de ver, pessoal. A consequência é que a Lei XX fica com a eficácia suspensa. Então, já está clara essa informação aqui. XX com eficácia suspensa. Aí o enunciado continua. Quando a Lei YY, que é a lei federal, já se encontrava em vigor, o Estado alfa editou a Lei WW, que também colidia frontalmente com os seus comandos, tá? O enunciado não fala aqui, pessoal, que a Lei WW tinha o mesmo conteúdo da Lei XX. Só fala que ela também conflita com a Lei YY, tá? Bem, como as leis estaduais XX e WW colidiam com as normas gerais veiculadas pela Lei YY, que é a lei federal, o partido político alfa questionou seu advogado sobre a possibilidade de serem submetidas essas leis estaduais ao controle concentrado de constitucionalidade perante o STF. O advogado respondeu corretamente que, e aí o gabarito final da FGV foi essa aqui, letra A. Ambas as normas podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Lembrando, pessoal, o seguinte, que nesse caso aí da questão da AGE Minas, a primeira lei estadual, que era a Lei XX, estava com eficácia suspensa aí. Mas a segunda lei estadual não estava com eficácia suspensa, porque ela não foi editada antes da lei federal, tá? Ela foi editada depois. Então o problema aí da Lei YY é que ela estava violando o campo de atuação das normas gerais da União também. Mas ambas podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque ambas são normas estaduais e a suspensão da eficácia da norma não impede o quê? A impugnação dessa norma no controle de constitucionalidade, porque no controle de constitucionalidade o que importa não é a análise da eficácia da norma, mas a análise da validade dela, tá? Vou colocar aqui na tela também um precedente do STF de 2022, novembro de 2022, em que ele fala sobre isso, tá? Uma ADI. Então isso mostra que em uma ADI é possível impugnar uma norma com eficácia suspensa no âmbito da competência legislativa concorrente. Olha só aí para vocês na tela agorinha. Olha aí, ADI 7112
julgado em 22 de novembro de 2022. Tá? Um pouco antes da prova da AGE Minas, ó, ADI 7112. Olha o que o Supremo falou aqui. Isso aqui é a ementa da ADI, tá? Um trecho da ementa. A suspensão da eficácia de uma lei estadual, nos modos do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição, somente leva prejudicialidade de uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela movida nos casos em que seja impossível a retroação da eficácia do objeto. Nos demais casos, é possível o conhecimento da ADI, dado que o juízo de inconstitucionalidade opera-se na dimensão da validade e não da eficácia. Então, pessoal, o Supremo falou aqui o seguinte: lei estadual com eficácia suspensa no âmbito da competência concorrente pode ser objeto de ADI, porque o que importa é a análise da validade, não a análise da eficácia da norma, tá? E só um detalhe, quando o Supremo fala aqui, ó, que quando for impossível a retroação da eficácia da norma estadual com que está com eficácia suspensa, nesse caso fica prejudicado o controle de constitucionalidade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando aquela norma estadual com eficácia suspensa, por qualquer motivo, não puder nem mesmo em tese, né, quando ela não tiver o potencial para que a sua eficácia volte a produzir efeitos, para que ela volte a ter eficácia, nesse caso, o controle de validade fica prejudicado, o controle de constitucionalidade fica prejudicado, porque não vai ter nenhuma utilidade, de dizer se aquela norma é válida ou não, porque ela não vai conseguir mais produzir efeitos. Como assim, professor? Olha só, imagina o seguinte: o Estado vai lá, cria uma lei na competência concorrente, uma lei de normas gerais, porque a União foi omissa. Depois a União vai lá e cria uma lei federal sobre aquelas normas gerais, suspendendo a eficácia da lei estadual. Essa lei estadual ainda continua tendo potencial para ter a sua eficácia integralmente restaurada, inclusive naquelas normas gerais. Para isso, basta que aquela lei federal que foi editada seja revogada ou seja declarada inconstitucional. Porque aí, nesse caso, vai ter novamente um vácuo de normas gerais. E aí a lei estadual de normas gerais volta a ser aplicada. Agora imagine a situação seguinte, que acontece tudo isso que eu falei, e ainda vem uma emenda constitucional e disciplina toda aquela matéria que era objeto da lei estadual. Nesse caso, acabou. A matéria já está toda tratada na Constituição. Então aquela lei estadual não vai produzir efeitos mais, porque ela se torna inútil para disciplinar aquele tema. Nesse caso, o controle de constitucionalidade da lei estadual com eficácia suspensa fica inútil, se torna prejudicado, porque não é possível o retorno da eficácia da norma estadual, né? A retroação da eficácia não se torna possível mais. Foi o exemplo que o STF deu nesse julgamento que a gente acabou de ver da ADI 7112, tá? Então vejam, é um tema que a FGV já cobrou 2 vezes, em provas de estilos diferentes, uma objetiva, outra discursiva, e em concursos de carreiras diferentes. É um tema que a FGV gosta. Eu não duvido nada que em breve apareça em alguma prova oral da Getúlio Vargas. Beleza? É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like para o YouTube identificar que você gosta desse tipo de conteúdo e você receber mais conteúdo desse tipo do nosso canal e de outros. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para saber sempre que a gente postar conteúdo novo aqui. Beleza? É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.